Olá, queridos irmãos e irmãs, e hoje tem mais dúvida para o nosso crescimento na palavra do Senhor. E a dúvida de hoje é a seguinte: já vi em alguns filmes e relatos que Maria Madalena era prostituta e até amante de Jesus, mas não encontrei essa citação na Bíblia com detalhes. Gostaria de saber mais dessa mulher que parece ser mencionada com grande importância na Bíblia. Já ouvi até que alguns dizem que Jesus teria tido algum caso com ela e até mesmo um filho. O que essas coisas têm de verdade? Olha só que pergunta estranha, né? Mas ao mesmo tempo interessante para a gente revelar aqui qual é a verdade dita a respeito dessa questão na palavra de Deus. Você que me assiste agora também tem essa oportunidade. Você tem alguma dúvida da Bíblia? Mesmo que seja uma dúvida desse tipo aqui, bem estranha, coloque aqui nos comentários e a sua dúvida pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal, ok? Então aproveite também e faça sua inscrição. Embaixo desse vídeo está escrito ali inscrever-se, tem um botãozinho de inscrição. Inscreva-se no canal, amanhã tem vídeo todos os dias, de segunda a sexta às 15 horas, temos vídeos novos aqui no canal para que você possa crescer no conhecimento. Basta fazer a sua inscrição, marque as notificações e faça parte dessa comunidade de estudos bíblicos. Se não me conhece ainda, eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com. Hoje eu vou te ajudar a entender esse assunto e nós vamos desmascarar alguns mitos aqui e algumas mentiras que são faladas aí a respeito de Maria Madalena e Jesus, essa proximidade deles dois, ok? Então vamos à minha lousa de explicações aprender mais dessa questão. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, Marcos capítulo 16, versículo 9 diz o seguinte: havendo ele, está falando aqui de Jesus Cristo, ressuscitado de manhã, bem cedo, no primeiro dia da semana, que é o domingo, apareceu primeiro, observe aqui uma ordem de prioridade. Primeiro ele apareceu a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Esse fato de Jesus dar prioridade em muitas coisas a Maria Madalena tem feito alguns levantarem certas questões a respeito desses dois, principalmente questões absurdas, como por exemplo um caso amoroso. E nós não precisamos nem de muita argumentação para refutar totalmente essa ideia de que Jesus e Maria Madalena, uma ideia maluca, tiveram um caso amoroso. Então nem vou gastar muita coisa a respeito desse tema em específico, porque isso não existe em nenhum momento dentro das descrições bíblicas e de forma alguma a Bíblia deixa transparecer qualquer mínima chance disso ter acontecido. Porém, eu sei que muita gente realmente pensa que Maria Madalena tenha sido uma prostituta, pois esse é um pensamento que é proclamado por muitos pregadores por aí. Mas será que foi realmente isso que aconteceu? Essa mulher foi uma prostituta que foi transformada por Jesus Cristo? Nós vamos examinar todos os textos que são usados aqui para dizer que ela era uma prostituta e aí nós vamos entender juntos se de fato isso era verdade ou não. Vamos em busca dessas respostas, por isso fique até o fim para que a sua compreensão seja bem aprofundada. Vamos começar aqui então falando onde diz na Bíblia que Maria Madalena era uma prostituta. Acompanhe comigo. Maria Madalena nunca foi citada como prostituta de forma direta nos evangelhos. Alguns, a meu ver, erroneamente apontam ou interpretam que a mulher pega em flagrante adultério aquele texto de João 8, de 1 a 11, que nesse texto está falando de Maria Madalena. Inclusive, nesse texto, você vai lembrar comigo, é aquele que Jesus estava escrevendo na areia e ele então diz ali para os religiosos e as pessoas: quem não tiver pecados, atire a primeira pedra. Eu já expliquei esse texto, vou deixar no final desse estudo para você assistir. Por que Jesus não mandou apedrejar, já que a lei dizia isso, né? Apedreje os adúlteros. Mas não vai ser aqui. No final do vídeo eu deixo esse vídeo para você assistir, tá bom? No entanto, o que a gente observa? Que esse texto não cita nominalmente essa mulher e nem diz que ela era uma prostituta. Isso é importante. Apenas cita essa mulher como uma mulher pega em adultério, mas sem falar o nome dela. Veja comigo, João 8, capítulo 8, versículo 4. Disseram a Jesus: mestre, esta mulher, então veja bem, foi apanhada em flagrante adultério. Não temos menção de prostituição no sentido dela ser uma mulher que recebia para ser prostituta
e também não temos o nome de Maria Madalena sendo citado aqui. Então note que não existe qualquer associação possível aqui com Maria Madalena. No entanto, tem um outro texto que muita gente utiliza a respeito de a mulher, apontando que Maria Madalena seria aquela mulher que ungiu Jesus lá com óleo e secou ali os seus pés com os cabelos. Será que era? Antes de te explicar, recadinho rápido. Primeiro comentário aqui, turmas abertas do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Vem estudar a Bíblia toda comigo, hein? Chegou o momento, chegou o seu momento. Alguns afirmam então que a mulher citada lá em Lucas 7, de 36 a 50, seria Maria Madalena e que apontaria esse texto que era uma mulher prostituta. Vamos examinar? Lucas 7,37 diz o seguinte: e eis que uma mulher da cidade... Então observe aqui que o texto já fala que foi uma mulher, sem citar exatamente o nome aqui em Lucas. Mas depois eu vou te dar um pulo do gato aqui na interpretação desse texto. Diz o texto, pecadora. Alguns vão interpretar aqui essa descrição, pecadora, como que suavizando o fato de ser uma mulher prostituta. Pode até ser, no entanto, não é, muito claro isso. Diz apenas pecadora. Sabendo que ele estava à mesa, ou seja, Jesus estava ali comendo na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E a gente conhece a história. Essa mulher, ela vai ungir os pés de Jesus, e aí o pessoal não gosta muito e tudo mais. Depois você pode ler essa história. Então veja, fica muito claro que o texto não diz que essa mulher era uma prostituta de forma clara e nem que era Maria Madalena. Veja, ainda que a expressão pecadora possa entender ali de uma forma figurada por alguns, possa dar a entender que ela fosse uma prostituta, uma mulher de má fama, mesmo assim, não diz o nome dessa mulher. Agora, o mais provável, dentro do contexto mais amplo da Bíblia, é que essa mulher seja quem? Maria, irmã de Lázaro, que é citada em João 11,2. E olha que interessante a citação de João 11,2. Esta Maria, diz o texto, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma, preste bem atenção nessa parte, a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Veja, se houvessem duas ocasiões em que duas mulheres ungiram Jesus, o Senhor Jesus, e enxugou os seus pés com os seus cabelos, creio que João não faria essa citação dessa forma. Acho que está muito claro que essa mulher, ela era Maria, essa mulher citada lá em Lucas, mas não a Madalena, mas a Maria, irmã de Lázaro. Então veja que nós temos aqui mais um texto que não tem como a gente aplicar a Maria Madalena. Agora, quem era então a Maria Madalena de forma clara dentro dos textos? Nós vamos observar que o texto bíblico vai dizer para a gente que ela é uma mulher oprimida. Veja, as citações que temos de Maria Madalena na Bíblia não fazem qualquer menção à prostituição. Isso nós já vemos. Antes, a obra que Jesus fez na vida dela foi, primeiro, de libertação, do que de opressão demoníaca e possivelmente também de cura de alguma enfermidade, conforme nós vamos ver aqui no texto de Lucas, capítulo 8, versos de 1 a 2, onde ele vem explicar isso para a gente. Observe, aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho, a boa notícia do reino de Deus. E os 12 apóstolos iam com ele. E também algumas mulheres. Então observe que além dos apóstolos, mulheres também faziam parte dessa caminhada de proclamação do evangelho. Mulheres, diz o texto, que haviam sido curadas, observe bem, de espíritos malignos e de enfermidades. Espíritos malignos e de enfermidades. E aí ele cita já de cara a primeira, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Possivelmente essa opressão maligna de Maria trazia a essa mulher uma doença grave que foi curada pelo Senhor Jesus. Então observe que não tem nenhuma menção de prostituição aqui. Esse texto mostra que após a obra de Jesus realizada
na vida de Maria Madalena, ela passou a ser então uma importante seguidora do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos observar que a Bíblia vai dar continuidade às narrativas sobre essa mulher de forma linda, mostrando uma mulher de oprimida e doente, sendo uma seguidora fervorosa do Senhor Jesus Cristo. Então observe, a importância de Maria Madalena entre os discípulos de Jesus levou muitos então a levantarem quê? Hipóteses malucas, como a de que ela teria sido amante de Jesus, absurdo, e outros ainda mais esdrúxulas ainda, dizendo até mesmo que eles poderiam ter casado secretamente e tido inclusive filhos. Você vai encontrar isso aí na internet e até em alguns filmes. Esses pensamentos geralmente são apoiados pelo fato de Maria Madalena, após a morte de Jesus, ter sido a primeira a descobrir que o sepulcro estava vazio. Ela foi também a primeira a levar essa notícia aos apóstolos e também a primeira a ver o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Tudo isso está lá em João 20, de 1 a 2 e também nos versículos de 11 a 18 do mesmo capítulo 20. Mas veja, todos esses fatos demonstram apenas uma mulher de fé. Uma mulher de relacionamento sincero com Deus, que amava o Senhor Jesus e não sugere qualquer uma dessas questões malucas levantadas por muita gente por aí de uma forma totalmente equivocada. Seria muito estranho que se realmente Jesus fosse casado e tivesse filhos, isso não fosse relatado, não é verdade? E mais estranho ainda é o argumento de alguns de que era um caso secreto. Se era secreto, como que alguém ficou sabendo, né? Muito, mas muito estranho de fato. Então veja, os relatos a respeito de Jesus nos mostram que ele tinha uma missão e cumpriu essa missão cabalmente do início até o fim. Invenções a respeito de Jesus e que não constam nos escritos sagrados existem aos montes por aí, sempre com um objetivo. Qual o objetivo? Tirar o foco principal da vinda de Cristo ao mundo, que era para morrer na cruz pelos nossos pecados e ser portador do Evangelho, da boa notícia de salvação. Assim, Maria Madalena, como outros e outras, têm sido usados por muitas pessoas de forma maldosa, né, para macular a passagem de Cristo aqui, como se Cristo fosse realmente qualquer homem aí que fizesse besteiras na vida, né, por causa de uma mulher. Não, de forma alguma. Essas coisas não passam nem perto de fazer parte da Bíblia. Um exame aprofundado da palavra sagrada do Senhor nos escancara a verdade de forma clara e inequívoca. Por isso, afirmar que Maria Madalena era prostituta e amante, até amante de Jesus, é um erro interpretativo dos grandes. E eu mostrei para você aqui que deve ser rejeitado. E agora, assista esse vídeo. Por que Jesus não mandou apedrejar a mulher adúltera, se a lei de Moisés mandava isso? Agora você sabe que essa mulher não era Maria Madalena, mas observe aqui, por que Jesus fez dessa forma e se ele não quebrou a lei de Moisés fazendo isso? Te espero aqui nesse estudo, fica com Jesus.